Batista. Tô passando aqui pra gente falar um pouco sobre Deus. Então vamos falar de Deus, né? Pegue a sua Bíblia primeiramente. Vamos abrir a Bíblia em João, livro de João, capítulo 3 e versículo 16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê em quem? Em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora imagina você, que amor foi esse, né? Que Deus teve de entregar o seu único filho para morrer, para salvar a minha vida e a sua. Aí você vai fazer a seguinte pergunta: mas Jesus, ele morreu, ele sofreu, mas ele me salvou do quê? Né? Muitos podem fazer essa pergunta: Jesus me salvou do quê? Tá certo, Deus enviou o seu filho, mas que salvação é essa, né? Se a gente ler lá em Romanos 3 e 23, a gente vai ver que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então vamos entender o seguinte, que você e eu, toda a humanidade, pecamos. Não é verdade? Alguma vez na vida da gente, a gente já deve ter cometido algum pecado, né? E isso gera uma consequência. A Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz também que se você falar que você não tem pecado, que você não tem falha, que você não tem pecado, você está colocando Deus como o quê? Mentiroso. Porque a palavra de Deus diz que você e eu pecamos. Entendeu? Eu e você pecamos, né? Então toda a humanidade tem um pecado. Aí você pode falar assim: mas eu não tenho pecado, né? Claro que você tem pecado. Alguma vez na sua vida você já contou mentira? Alguma vez você fez algo que desagradou a Deus? Quando você era criança, por certo, você já contou uma mentira, você já fez alguma coisa que desagradasse a Deus. E esse desagrado a Deus é o que chamamos de pecado. O que é o pecado? É a quebra da lei de Deus. Então, por certo, eu e você já quebramos esta regra, esta lei, né? Este mandamento ao qual Deus colocou na palavra dele. Então, eu e você já deve ter alguma vez na vida pecado. Então, todos, né? Isso é toda a humanidade, é generalizado. Todos pecaram e destituídos, né? Foram da glória de Deus. Então, a Bíblia diz que o salário deste pecado, desta má atitude, é a condenação eterna. Então era para eu e você ser condenados eternamente. Só que Deus, ele teve este pensamento, este amor, né? Este amor que a gente está falando neste versículo maravilhoso, né? Que é o João 3,16, que ele amou o mundo de uma maneira tão especial, de um amor tão grande. Deus, ele amou a humanidade de uma profundidade tão grande que ele enviou o seu Filho único para morrer no nosso lugar. Era para eu e você, né, morrer na cruz, era para eu e você ser condenado, mas Jesus veio, né, e liquidou, né, essa dívida, pagou essa dívida com o quê? Com o seu sangue. Então o salário do pecado é a morte. Era para a gente estar pagando, né, com o salário, né, de morte. Era para a gente ser crucificado, era para a gente ser condenado. Mas Jesus, ele veio e ele morreu em meu e em seu lugar. Então reflita um pouco sobre isso, sobre a salvação de Cristo, né? Essa salvação, apesar do amor de Cristo não ser condicional, né? O amor de Cristo, Jesus, né, igual a palavra que fala, que Deus ele ama toda a humanidade. Ele amou tanto que entregou o seu Filho. Então o amor de Cristo, o amor de Deus é um amor que não tem limites, né? Não é condicional, né? Mas a salvação de Deus é condicional. É condicional. Então, para que você e eu sejamos salvos, a gente tem que transparecer em nossas atitudes a santidade. Então, sem a santidade, nós não agradamos a Deus, nós não vamos ter a salvação, né? Então, sem a santidade, não há condições de agradarmos a Deus. Então, a evidência da salvação na minha e na sua vida é a santidade. Então, que você possa aceitar Jesus no seu coração, se você ainda não aceitou. Se você já aceitou, que a salvação de Cristo, a evidência da salvação de Cristo possa transparecer nas nossas atitudes, que é a nossa santidade.
Então que a gente possa ser santo, que a gente possa buscar mais de Deus e que essa salvação venha ser estendido para você e para toda a sua família. Em nome de Jesus. Então deixa essa palavra para você, que você possa refletir nessa palavra e que Deus possa te abençoar poderosamente. Deixo aqui o meu abraço e que Deus te abençoe. Que abençoe você e toda a sua família. Forte abraço. Tchau, tchau.